Por que você deveria desenhar sem se cobrar de ficar bom? Hoje a minha intenção não é fazer um desenho bonito. Quando a gente é criança, a gente basicamente só sai desenhando, sabe? A gente vai riscando papel, riscando, e a gente não tem muita expectativa em cima da nossa própria produção. A gente só faz aquilo porque é natural. Mas aí a gente vai crescendo, e enquanto a gente desenha, a gente percebe que simplesmente as expectativas dos outros começam a entrar dentro da gente. Principalmente a expectativa de que produzir tenha que ser algo visualmente bonito e também que agrade e que possa ser mostrado para as outras pessoas. Como se tivesse algo de errado em fazer uma arte meio feia. Acredito que muitas pessoas acabam entrando numa noia meio automaticamente de que a estética tem que ser o objetivo final do desenho e não a experiência em si de desenhar. Acho que quando alguém está observando a gente desenhar, a gente começa a ter algum medo de ser julgado ou de, sei lá, de que alguma coisa ruim aconteça com a gente porque a gente não fez o melhor trabalho possível. Mas eu acredito que a gente tinha que só ser feliz enquanto desenha. Não desenhar pensando em um post específico ou em uma produção específica ou em algo que a gente vai fazer para agradar outra pessoa. A gente tinha que fazer essas coisas porque a gente gosta e porque quando a gente era criança, a gente curtia. Uma coisa que eu acho muito curiosa é que toda criança sabe desenhar, né? Se você pergunta para uma criança, ela vai desenhar o que ela sabe desenhar e ela não vai julgar o que ela tá fazendo, não vai tentar produzir a melhor coisa do mundo, não vai tentar, sei lá, fazer uma obra-prima, né? Seja lá o que isso significa. Ela simplesmente vai pegar um papel e começar a riscar ele de qualquer jeito. As coisas que ela sabe que são legais. Por exemplo, desenhar uma casinha. Ou, sei lá, desenhar alguém. E muitos dos meus desenhos quando eu era criança eram vários personagens diferentes, na minha cabeça pelo menos, que eram é, bonecos palito, que jogavam poderes, que na minha cabeça eram super incríveis e super bem desenhados, mas na verdade eram só riscos. Eu tava só curtindo a experiência de desenhar. E tinham vários personagens que simplesmente faziam coisas muito legais na minha cabeça, mas que não necessariamente eu tava comunicando isso da maneira mais visualmente emocionante possível ou tecnicamente certa. Mas eu acredito que quando você não tem uma intenção estética enquanto você desenha, desenhar se torna outra coisa. É sobre descarregar a atenção, sobre ter um fluxo de pensamento interessante, fazer alguma coisa no seu tempo livre e ouvir seu corpo e simplesmente ouvir o que ele quer fazer. E eu acredito que é muito bonito você desenhar simplesmente só porque você quer e porque é algo gostoso, é algo legal, é algo divertido de fazer. E eu acho que todo mundo devia desenhar, porque desenhar é uma coisa que todo mundo faz desde sempre. E eu acho que quando a gente não tem expectativa externa da nossa produção, a gente acaba criando coisas mais honestas. Por exemplo, esses desenhos, que são, pra mim, os sapos imperfeitos, né? Eles são sapos, eles são meio esquisitos, eles tomam formas estranhas, mas eles são legais de fazer, são divertidos, e eu gosto deles, e é por isso que eu faço. Eu acredito que a produção de desenho, pra muita gente, tem muita culpa. Muitos sentimentos de não estar adequado o suficiente. Ou sei lá, sentimentos de como se a gente estivesse desperdiçando tempo por estar fazendo uma coisa que não é necessariamente produtiva monetariamente. Mas desenhar sempre vai ser importante. E essa sensação de perda de tempo faz com que a gente crie uma regressão na produção do desenho. Porque quando a gente é criança, a gente consegue desenhar qualquer coisa que a gente quer. E a gente fala que a gente sabe desenhar qualquer coisa que a gente quer. Mas quando a gente cresce, a gente cria uma outra expectativa que é completamente alterada pela percepção do mundo. E isso tudo acho que acaba virando um paradoxo, porque quanto menos você se importa, mais fácil é de desenhar. E melhor o desenho fica. Então acho que a gente devia só respirar e quando a gente deixa a nossa mente vagar, de fato, sem julgamentos, enquanto a gente produz qualquer coisa, tipo o que eu tô fazendo aqui, acho que
eu acho que o estilo artístico acaba aparecendo mesmo sem ele ter sido chamado. Muita gente tenta forçar um estilo específico, mas a gente já tem várias coisas dentro da gente e eu acredito que a gente possa usar essas coisas pra criar. E criar do nosso jeito, não do jeito que o mundo quer que a gente crie. A gente tem que desenhar porque a gente quer e porque é gostoso. E desenhar assim é mais ouvir do que decidir. A mão acaba indo antes do pensamento e você deixa as coisas fluírem. Claro, isso não é necessariamente uma técnica, é só algo que a gente faz naturalmente. A gente explora, a gente experimenta. E experimentação e exploração sempre é importante. Como eu já disse, isso acalma a gente, isso faz a gente se encontrar no mundo. E isso não vai substituir o estudo, de fato, de desenho. Caso você queira que isso seja a sua profissão. Mas o que eu percebo é que para muitas pessoas desenho não vai ser uma profissão. E mesmo assim elas se impedem de desenhar. E eu acho que serve muito, nesse momento, lembrar do porquê você começou a desenhar. Porque na sua infância desenhar era interessante. E desenhar era interessante porque era divertido. E eu acredito que a gente tem que usar desenho como experiência nos momentos que a gente tá numa sensação de bloqueio, de exaustão e não tem ideia do que fazer. Ou sei lá, só quando a gente quer se divertir. E eu acredito que se você consegue riscar o papel e fazer uma marca em qualquer coisa, você consegue desenhar. E acho que a minha proposta para vocês hoje é que você tente desenhar, só que sem mostrar para ninguém. Sem ter essa pressão de que o desenho tem que ser uma coisa importante, uma coisa muito sagrada, uma coisa perfeita. Então talvez a gente só tenha às vezes que ficar um pouco em silêncio com os nossos pensamentos e riscando qualquer coisa. Porque aí as ideias vão vir. Aí a gente vai se sentir bem. E é por isso que eu acho que às vezes desenho não tem que ser bonito. Ele só tem que existir.